Doutor Mário Jorge Lobo, o porquê assumir com a Chapa 2 a gestão para o quinquênio no CREMEP? Nós defendemos, sim, que tenhamos dentro da saúde o compromisso com a ciência, com a ética, para que a gente possa entregar à nossa população o que de melhor, respeitando a autonomia médica, esta adstrita à relação médico-paciente. Estamos no Manhã da Clube, nesta quinta-feira, recebendo o doutor Mário Jorge Lobo, ortopedista, representando a Chapa 2 para a eleição do CREMEP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. A votação que vai ocorrer na segunda e na terça-feira, dias 14 e 15 de agosto. Qual é o posicionamento da Chapa 2, doutor Mário Jorge, por gentileza, sobre o programa Mais Médicos? Sempre foi uma discussão muito grande, desde de governos anteriores. O governo Bolsonaro cortou o Mais Médicos e agora o governo Lula, no seu terceiro mandato, voltando o Mais Médicos e, nesse momento, sem o revalida. Isso, para mim, é muito confortável, essa pergunta, porque eu vivenciei todo esse projeto inicial como presidente do Sindicato dos Médicos. À época, eu cheguei aí a Genebra, junto com o Conselho Federal de Medicina, levar à Organização Mundial de Saúde e à OIT a questionamento da restrição e da imposição de colocar pessoas sem ter a plena autonomia para o exercício profissional médico nesse país. Isso foi um dano que ainda persiste. Quando você traz um programa que se utiliza de pessoas em vulnerabilidade, impondo a elas uma restrição, que é o caso dos médicos que não tiveram a revalidação do diploma, você não está sendo cidadão. Você está usando essas pessoas. A gente se propôs, dentro do Congresso Nacional, a uma posição que fosse o oposto disso. Nós não negamos a necessidade de descentralizar a assistência médica. Só que isso não pode ser feito de forma ditatorial e intransigente, como é o programa Mais Médico, proposto por essa linha ideológica que está à frente do governo. Nós propusemos uma carreira para que a gente possa realmente estruturar médicos que vão ter a assistência nesses locais de difícil provimento, mas que tem uma evolução disso. Estamos falando de atenção primária. A atenção primária, ela tem que ter uma longitudinalidade, ela tem que ser perene, ela não pode ser pontual. E quando você faz programas, inclusive com distorções da sua função fim assistencial, como se fosse uma educação, uma formação com uma bolsa estudantil, e aí, entenda, precarizando a relação de trabalho. Isso perde o princípio da assistência primária, por não dar longitudinalidade. Os médicos vão e não ficam. Nós precisamos de uma carreira de Estado. E essa é a defesa da nossa chapa. Nós somos absolutamente contrários a termos médicos exercendo a profissão de medicina nesse país sem a sua revalidação de diploma. Perfeito. Mas qual é a sua visão e qual é o prejuízo que o médico brasileiro que está aí trabalhando, atendendo, seja no seu consultório, seja no serviço público, seja no plano de saúde, no seguro-saúde, qual é o prejuízo que o médico brasileiro tem com a questão do revalida? Pessoal, não é só o médico em si. É mais ampliado isso. É um prejuízo à sociedade. Nós estamos aqui vivenciando uma abertura de escolas médicas de forma indiscriminada, onde não existem critérios para que ela esteja funcionando plenamente e que faça uma boa educação para entregar um médico de qualidade à sociedade. Se nós estamos discutindo critérios para a abertura de escolas médicas, critérios para que a gente tenha uma boa formação, como vamos abrir mão de uma validação de quem fez uma escola no exterior? Só existe um mecanismo de ter essa validação dessa boa formação para que a gente possa ter uma boa medicina, uma medicina de excelência praticada nesse país. É a revalidação do diploma. Então nós estamos falando de quem vai cuidar de nossas crianças,
quem vai cuidar dos nossos idosos, quem vai cuidar de nós. Então, não tem como não defender uma avaliação para que a gente possa ter uma medicina de excelência praticada pelos nossos profissionais. Doutor Mário Jorge, também existe um ponto, como o senhor já falou, acabou de mencionar, o senhor dirigiu o sindicato da categoria médica no Estado. A Chapa 2 enxerga o sindicato e o CREMEP como um choque de interesses? Não teria nenhum risco a atividade sindical ou a atividade do conselho você ter uma mesma diretriz com essas duas coisas, esses dois órgãos que podem ser conflitantes? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Talvez um dos temas... Porque o pessoal da produção aqui trabalha bem. Trabalha mesmo. O mérito não é meu, não. O mérito é da produção. Esse talvez seja um dos temas que foram trazidos para essa discussão através de uma das chapas. Esse tema é absolutamente relevante para a gente esclarecer. Nós estamos falando da atividade de um grupo que é um colegiado, que irá conduzir o Conselho Regional de Medicina pelos próximos 5 anos. Quando a gente fala de um colegiado, como eu disse, e como nós nos propusemos e compusemos nossa chapa, ele tem que ser divergente em pensamentos, em ideias e em posições. Eu vou um pouco além, tá certo, dessa questão que trouxe sobre uma suposta, falsa e suposta incompatibilidade de exercício de duas casas, como se as casas antagônicas fossem. Vamos falar do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos falar da nossa Constituição cidadã. Nossa Constituição prevê nos órgãos colegiados, ela não é que ela fale de incompatibilidade, ela determina a divergência do pensamento através de imposição legal. Nós estamos falando do 5º Constitucional para a composição dos tribunais, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, os tribunais regionais. Tem a obrigação de que 40%, 60% tem que ser de carreira, o juízo de carreira. 40% vem nesse 5º Constitucional, tem que vir dos advogados, tem que vir da defensoria, tem que vir do Ministério Público. Isso é uma imposição legal. Aqui se discute, inclusive, cota racial, gênero, a posição de gênero, para poder garantir no tribunal a diversidade do pensamento. Então, não é que não seja divergente, tem que ser inclusivo. Infelizmente, não existe um dispositivo legal que determine. É o oposto que está sendo vendido. Isso está sendo vendido por preconceito. Isso está sendo vendido por desconhecimento do princípio de justiça. E quando isso fala, isso depõe contra a quem está propagando isso. Isso só traz um conceito hoje vigente, e um dos motivos de nossa ruptura, de que o Conselho Regional de Medicina é uma casa de julgamento e punição. Não é. Nem que o aspecto judicante fosse prevalente, que não deve ser, este deveria ter a divergência do pensamento. Imagine que não é, porque é um colégio de fiscalização, de regulamentação da medicina. E aí, quando a gente fala, a gente tem o oposto. São casas sinergistas. Porque o Sindicato dos Médicos é um sindicato que tem a visão do trabalhador, que tem a visão da dor da ponta e que vai contribuir de forma essencial e efetiva para a regulamentação da medicina. Então, não são casas dissonantes e opostas, são casas sinérgicas. E quando a gente traz a nossa proposta, quando a gente traz a nossa chapa, que traz uma união, a gente traz a força representativa para que a gente possa dialogar com o governo do Estado. Nós estamos vendo o caos que está hoje instituído em vários elementos. E eu estou falando não é só o governo do Estado, eu estou falando do governo municipais também e do governo federal. E a gente precisa ter essa voz, essa força na sociedade. E essa força só vem através da união das entidades para realmente trazer políticas públicas que visem a população e que trazem uma melhoria da saúde do nosso Estado. E aí é claro que naturalmente, gestores de hospitais públicos, eles ficam também numa situação ali meio que equilibrando pratos, né? Porque já diz antigamente, o ditado da minha avó, você não serve a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Você pode até tentar compor e tal. E qual é a visão de vocês
sobre esse aspecto. O camarada lá está trabalhando, o indivíduo, a médica, o médico, está totalmente ligada ao Estado, aos municípios, à União e chega para o Conselho de Medicina. Qual é o ponto de vista? Porque tem que ter o diretor do hospital A, tem que ter o diretor do hospital B, e ele tem o direito de também estar, aliás, ainda estamos num país, num Estado democrático de direito. E essa visão, como fica? Porque muitas vezes o gestor sabe da dificuldade, sabe que tem o problema, sabe de tudo, mas não pode falar. Não pode dizer porque ele está exercendo o cargo ali. E como é que se organiza isso para, como o senhor falou há pouco, o CREMET também não ser visto só como, entre aspas, um órgão judicante? Se houve o erro médico, se não houve o erro médico, enfim. Perfeito. Se tivéssemos que falar de incompatibilidade, este é o tema. Como coloquei, precisamos ter, dentro de um colegiado, todas as visões. Por isso que eu tenho a honra e o prazer de ter na minha chapa o Dr. Miguel Arcanjo, que passou 12 anos comandando o Hospital da Restauração. E tem a visão da dificuldade de uma gestão pública. Fazer gestão pública não é fácil. Fazer a gestão pública com os intempéries dentro de uma saúde, tendo que responder. E temos aí uma situação de licitação, de déficit orçamentário, não é fácil. Fazer uma restauração por 12 anos não é para qualquer um. Por isso nós temos o privilégio de ter o Dr. Miguel Arcanjo junto conosco. Mas a gente precisa falar sobre a distorção. E temos essa distorção nesse processo eleitoral. Pessoas e chapas que têm uma visão unidirecional, onde tem um comprometimento e um envolvimento direto com a gestão pública da Secretaria Estadual, dentro da composição de sua chapa, ou um comprometimento direto, ideológico, com gestão pública federal, na concepção ideológica de sanitaristas que sempre militaram nesse campo ideológico da esquerda, se apresentando por essa composição e esse pleito eleitoral. Qualquer posicionamento com pensamento unidirecional não é salutar, não é bom para os médicos, para a medicina e para a sociedade pernambucana. Tivemos, no período mais agudo da pandemia do Covid, a questão da cloroquina, que não teria efeito prático, como foi que terminou sendo comprovado. O senhor compararia a polêmica da cloroquina com a questão da ozonioterapia? Sem dúvida. A comparação é direta. Se utilizar da saúde para discussões políticas partidárias. A saúde, ela tem que ser tratada como uma ciência. E é uma ciência que prima pelo bem maior da humanidade. Sua vida, seus cidadãos. Nós, como existência. Ela não pode ser utilizada pela política. E, infelizmente, o que a gente vê são partidos políticos, correntes ideológicas, tentar se apropriar de todo jeito da saúde. Quer seja com temas como um programa Mais Médicos, tentando fazer com que entregue uma assistência, abandonando quem faz essa assistência e abandonando a qualidade dessa assistência, quer alguém que não tinha nada a propor para se apresentar de forma científica e técnica para o enfrentamento de uma pandemia, se utilizar desses artifícios de enganação à população. Doutor Mário Jorge, também no período agudo da pandemia, se comentou muito sobre o SUS. Me parece que todos elogiam, todos falam do trabalho, da importância do SUS a partir da Constituição de 1988. Mas a gente ouve o médico, né? O técnico que conhece de saúde, mas, contudo, não chega na ponta. Né? Não chega na ponta. O cidadão, a cidadã, marca uma consulta ou uma cirurgia e espera 6 meses, aí, de repente, o ônibus para, os motoristas param no centro da cidade e esse indivíduo perde a cirurgia. Qual é a maior dificuldade do SUS? O SUS é elogiado pelos especialistas, mas não é pelo povo.
O SUS é o maior programa de inclusão social do planeta. O SUS é um desafio gigantesco de prestar assistência a toda a população de um país continental. Mas nós estamos falando de uma realidade. O país não é uma Finlândia, uma Suécia, tá? Com uma população menor e com um PIB muito maior. Então a gente tem que ter o olhar da realidade. A gente precisa discutir o financiamento do SUS dentro de uma realidade da competência que nós temos no nosso país, porque também não podemos deixar de ter o desenvolvimento. Então não cabe um pensamento só patriarcal, um pensamento de que chegar a colher e todo mundo vai estar lá e vai ser atendido pleno dentro do SUS. Esse pensamento é dissonante, como nós temos um financiamento que seja suficiente para dar isso. Então é importante que a gente tenha discussões e um conselho representativo e forte tem que adentrar dentro dessas discussões. É importante que a gente veja como é que está a judicialização da saúde, para que a gente possa trazer a quem realmente necessita o mínimo e entregar a ele uma saúde. Para que a gente possa ter com que uma pessoa que tem como doenças negligenciadas, tuberculose, e várias outras infecto-contagiosas, possa ter acesso ao medicamento. Esse SUS é que a gente precisa estar olhando e o Conselho tem que estar presente, para que a gente possa descentralizar e garantir a assistência à maior quantidade possível da nossa população, principalmente os mais vulneráveis. E essa discussão a gente tem que travar dentro do tribunal, tem que travar dentro do Congresso, tem que travar dentro das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, dentro da sociedade. E nós só temos uma condição de fazer isso, uma união das entidades médicas, para que a gente possa ser realmente forte e representativo nessa discussão. Doutor Mário Jorge, gostaríamos de agradecer a sua presença e boa sorte no pleito que vai ocorrer segunda e terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade e falo para você, médico que está nos ouvindo, escolha certo, vote Chapa 2 pela sua representatividade nos próximos dias 14 e 15 de agosto. Muito bem. Clube Notícia em primeiro lugar.